Hoje nós retomamos um pouco mais a nossa série na primeira carta aos Coríntios. Estamos em busca de um caminho excelente, em busca da excelência na vida cristã. Esse é o tema da série. E nós estamos finalizando hoje o capítulo 12. Eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqueles que estão nos visitando, quero dizer, somos muito gratos por estarem aqui, porque nos alegra o coração tê-los aqui. Não sei quantos compartilham a nossa fé, mas o que eu quero dizer a você é que a nossa oração, sem segredo nenhum, é que você venha compartilhar essa fé. Sim, é isso que os crentes fazem. Os crentes são os traidores. Eles agem na surdina, porque você não tem como impedir os crentes de orar por você, se você não é crente. Você pode, às vezes, não querer ouvi-los, pode tampar os ouvidos, pode afastá-los, mas eles continuam diante de Deus pela sua vida, porque nós sabemos que somos pecadores e dependemos exclusivamente da graça de Deus. Nessa manhã, o que você tem aqui é um pastor pregando à sua igreja uma série de mensagens num livro da Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não cremos nisso de forma irracional, mas também não dependemos somente da racionalidade para crer na palavra de Deus. Crer na Escritura é um ato de fé, mas que não vai contra a nossa racionalidade. E o que você tem aqui é um pastor instruindo o seu rebanho, a fim de que a Igreja de Cristo seja equipada, seja preparada para enfrentar os desafios que ela enfrenta, tanto do lado de fora, que são as pressões do mundo contra nós, a gente que está pensando que nós estamos aqui querendo ser bonzinhos para ir para o céu. Nada pode estar mais longe do Evangelho. Na verdade, se você não é crente, e você está no nosso meio, você está no meio de pessoas que não prestam. E sabem disso. O problema é que Deus ama o que não presta. Deus nos ama. Aquele que acha que está doente não precisa de médico. Quem acha que não está perdido não precisa de ser achado. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio para os doentes. Nós sabemos disso. Não, nós não sabíamos disso. Foi o Senhor que nos mostrou isso. Nenhum coração humano quer admitir isso. Nós não gostamos disso. Como foi dito na escola dominical hoje muito bem, nós prezamos demais a nossa suposta autonomia. Nós somos tão autônomos, não somos? Você pode garantir que daqui a 2 horas você vai estar vivo, não pode? Não pode. Você pode garantir que na sua próxima consulta ao médico, você vai chegar lá e vai voltar com um diagnóstico e culpando o médico pelo diagnóstico. Não é assim? Se eu não fosse um médico, eu não estava doente. Aí eu fui no médico, pronto, fiquei doente. Ele só deu o diagnóstico, né? Não, você não pode garantir nada disso. Sua autonomia, como a minha, ela é relativa. Só Deus é absolutamente autônomo. Só Ele tem absoluta autonomia. Então nós não gostamos, mas o Senhor carinhosamente, misericordiosamente vem e mostra diante de nós a sujeira que é o nosso coração, o melhor de nós. Aqueles que são os mais santos de nós são uma ofensa à santidade de Deus. É que nós achamos que Deus é só um homem melhorado. E Deus é um ser de outra ordem, completamente diferente. Por isso nós temos dificuldade em entender santidade. Temos dificuldade em entender justiça. Tem gente que pede justiça de Deus. Eu quero que Deus seja justo comigo. Eu não quero. Eu quero que Ele seja misericordioso. Porque se Ele for ser justo, Ele vai me dar o que eu mereço. E eu mereço a perdição eterna. Deus foi justo em Cristo, porque sobre Cristo se abateu a pena que deveria ser minha, para que Deus pudesse ser misericordioso comigo e sobre mim repousasse a justiça que não é minha, que é de Jesus Cristo. Então, meu amigo que nos visita hoje aqui, o que você tem é um pastor na sua fraqueza e imperfeição, procurando cumprir a vontade de Deus em aperfeiçoar o rebanho, não com as ideias dele, mas com a palavra de Deus, para a qual nos voltamos agora na sequência de onde paramos, capítulo 12, vamos ler do verso 27 ao verso 31. Tema da nossa mensagem de hoje, para as crianças que estão anotando aí, o dom mais importante. Esse é o tema. Como você já ficou sabendo, o tema teológico do nosso culto, o Espírito Divino, e o tema antropológico, instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos do Espírito de Deus na igreja e no mundo. Verso 27 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, eu começo tratando do problema da nossa abordagem de textos bíblicos. Como os irmãos já me ouviram referir a alguns textos bíblicos. Por exemplo, o texto de Mateus 18 e a criação do papado. Me perdoe se houver algum católico aqui, mas é impossível tirar de Mateus 18 a instituição do papado. Esse é um processo histórico. Ele tem raízes na história, não na palavra de Deus. Você não consegue sair daquele texto e inventar toda aquela instituição. A mesma acontece com a expressão raiz de amargura, usada em Hebreus. Muita gente pensa que aquilo tem a ver com ressentimento. E não tem nada a ver com ressentimento. É uma expressão usada no Antigo Testamento para fazer referência à reserva mental. É exatamente isso. Então, quando o povo de Deus se reunia, confessava a lei lá no Antigo Testamento, tinha alguém lá no meio deles dizendo: eu vou me abençoar a mim mesmo, mesmo que eu não cumpra nada disso aí, e eu vou ficar numa boa. Essa pessoa não falava nada para os outros, mas ela ficava ali, reserva mental, no meio, como se fosse uma raiz amarga que, por engano, foi colocada numa panela onde estava sendo preparado um alimento. E contamina a panela toda, a comida toda fica amarga, a comida toda fica estragada. Mas você às vezes não sabe o que foi, o que houve errado. Você pegou uma erva qualquer, você achou que ela era boa, porque ela está no meio dos outros, ela parece com os outros, parece que faz parte do povo de Deus, mas não faz. Parece que está seguindo a lei de Deus, mas não está. Então não tem nada a ver com ressentimento. Tem nada a ver com emoção. Tem a ver com fidelidade declarada, com confissão daquilo que se crê abertamente e não se esconder de forma alguma. E aí chegamos ao texto que prepara para o capítulo 14, onde Paulo vai fazer uma discussão mais séria, comparando a profecia, o dom de profecia, com falar em línguas. Porque parece que os coríntios, eles tinham uma especial atração por aqueles dons que chamavam mais atenção, aquilo que manifestava, aquilo que sacudia o pessoal. Nisso, eles são iguais a todo brasileiro que vai numa igreja. As pessoas querem ver alguma coisa portentosa. Elas associam essas manifestações à presença de Deus, sem perceber que mesmo o diabo pode se travestir de anjo de luz. Pode enganar. Que falsos milagres acontecem. Que seres humanos podem fazer performances. Mas se elas veem alguém falando alguma coisa, fazendo uma performance qualquer, elas ficam: uau, é isso aí. E os coríntios eram atraídos por isso. Alguém levantar numa igreja, falando em línguas, seja lá o que isso for. Deixa eu adiantar para você a discussão do capítulo 14. Nós não temos como saber exatamente o que isso significava. E é esse o meu ponto aqui agora. Por isso eu citei a nossa aproximação de textos bíblicos com algo que a gente já tem pressuposto na mente. Algo que já está na nossa cabeça. Quando nós nos aproximamos dos textos de 1 Coríntios 12 e 14, nós já chegamos nele com o movimento pentecostal na mente. Só que você não consegue sair desses textos para o que você vê nessas manifestações na igreja hoje. Nós não temos como saber o que acontecia na igreja de Corinto, para dizer exatamente isso que eu estou vendo aí em alguma igreja onde alguém se levanta e começa a falar alguma coisa. Paulo não se preocupa com isso em nenhum momento. Ele não descreve, ele ordena, como ele vai fazer no capítulo 14, ele dá ordem a respeito de como essas coisas podem ou devem acontecer no culto, mas em nenhum momento ele se preocupa em explicar muito sobre isso. Você vai encontrar explicações aqui e ali. Aliás, é uma coisa que a gente vai ver de interessante, não só em Paulo, mas em Pedro. Essa falta
de interesse em especificação dos dons, porque não é isso que eles têm em mente aqui. O que eles têm em mente aqui é que o povo de Deus seja instrumento de Deus e que dentro do povo de Deus, cada membro seja um instrumento para a edificação do próprio corpo, numa diversidade, essa boa, essa que vem de Deus, essa que o Espírito faz, não aquela que os homens inventam contra a criação, por exemplo, dizendo que existem 2, 3, 5 sexos diferentes, ou ideologia de gênero, ou seja lá o que for. Não, aqui a diferenciação, a criatividade do Criador. A diversidade que o Criador põe na igreja, distribuindo soberanamente seus dons através do Espírito Santo. De modo que isso não fere a unidade, pelo contrário, isso promove a unidade. Paulo está com essa preocupação, não está preocupado em ficar explicando para a gente o que é cada coisinha. Mas quando nós nos aproximamos daqui, a gente primeiro tem que fazer essa lavagem, a gente tem que se lavar e tirar. Esquece isso aí. Vamos para o texto. Vamos deixar o texto falar, porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. E assim, o que a gente pode afirmar de forma inquestionável a partir do texto que Paulo escreve sobre os dons? Há alguns princípios. Primeiro, versículo 4 a 10, que nós já vimos, Paulo diz que há uma grande diversidade do que o Espírito faz, do que o Espírito dá. Todos nós concordamos, você viu aqui a citação dele de vários dons, essa lista não é exaustiva. E tem outras no Novo Testamento. Então há uma grande diversidade. Paulo está dizendo isso justamente para preparar o terreno para o que ele vai dizer adiante, ou seja, não comece a comparar um dom com o outro como se você pudesse, através disso, julgar a espiritualidade de alguém, ou se alguém está mais próximo de Deus ou não. Vamos nos lembrar desde o começo, irmãos? Deus usou uma mula. Uma das razões que eu continuo pregando é que Deus usou uma mula. Então eu disse, Deus usou uma mula e pode me usar. Tenha isso em mente. O exercício dos dons não diz nada a respeito de você. Talvez diga a respeito de você a sua reação a isso, como os coríntios. Como nós já classificamos a igreja dos coríntios? Ela é uma igreja imatura. É uma igreja de crianças que não cresceram. E um aspecto é esse, essa comparação. Quem é mais espiritual? Eu vou naquela igreja porque lá o santo é forte. Lá a oração tem poder. A pessoa que faz isso, que pensa isso, que fala isso, não compreendeu o Evangelho de Jesus Cristo e vai cair na mentira de qualquer pessoa, inclusive nas mentiras ardilosas do diabo. Paulo diz primeiro, isso a gente pode afirmar, há uma grande diversidade daquilo que o Espírito dá. Segundo, todos os dons são para a edificação da igreja. Ele fala isso no versículo 7 desse capítulo. Estou falando de versos que nós já passamos por eles. Todos os dons são para a edificação da igreja, não do crente. Não existe dom para a edificação do indivíduo. Dom é um instrumento que Deus dá à igreja para a edificação do corpo. Evidentemente, no meu exercício do meu dom de mestre, de pastor, eu sou abençoado com isso. Principalmente se eu levo a sério o meu chamado. Obviamente eu sou abençoado com isso. Mas não é esse o meio de crescimento dos crentes. O meio de crescimento do indivíduo é o velho e bom esquema de ler a Bíblia, orar, reunir-se na congregação e servir uns aos outros. Você não vai se tornar um crente melhor se você sair falando língua estranha. Ou se você sair profetizando. Novamente, eu vou afirmar, a gente não sabe o que era esse uso de línguas em Corinto. Isso vai ficar mais claro no capítulo 14, onde Paulo trata exaustivamente desse tema. Então você quer crescer? Fique buscando um portento, uma explosão emocional. Não, volte-se para a Escritura, a velha, boa, confiável palavra de Deus. Volte-se para a oração. Volte-se para o serviço. Volte-se para o ato congregacional. Essas são ordenanças bíblicas que são instrumentos, meios de graça para o crescimento individual. Terceiro, o Espírito decide quem faz o quê. Não é você que decide, eu vou fazer isso. É o Espírito que decide soberanamente. Ele distribui, diz Paulo, no versículo de 11 a 18, como ele quer. É de acordo com a vontade dele.
não a sua ou a minha. Eu e você temos que estar à disposição. Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Eu conheci crentes ao longo dessa vida ministerial de quase 40 anos que só queria fazer certas coisas. Não, eu estou aqui, mas só faço certas coisas. Isso não é servo. Isso aí é senhor. Ele já sabe o que ele quer fazer, como ele pode fazer, o que ele não quiser fazer, ele não faz. Não, isso não é servo. O Senhor Jesus ensinou de forma diferente, né? Como eu já disse, um outro princípio, essa diversidade, ela não ameaça a unidade da igreja. Isso foi tema da última mensagem nessa carta. Pelo contrário, ninguém pode ficar de fora dizendo, o meu dom não é importante. Ninguém pode dizer para o outro, não precisamos do seu dom aqui, do que o Espírito Santo vai fazer com você. Essa diversidade, ela é necessária e ela aumenta a unidade da igreja. É isso que ela faz. Por último, e eu poderia falar outras coisas, mas vou parar por aqui, nos chama a atenção, e a gente pode fazer essa afirmação categórica também, a falta de interesse apostólico na precisão das listas do Novo Testamento. Tem listas de dons como essa que eu acabei de ler para você, tem outra no começo do capítulo, um pouco mais no começo, mas a falta de precisão, ou melhor, a falta do interesse de Pedro, de Paulo, em precisar essas coisas, tem que nos chamar a atenção, porque isso vai nos dizer qual é o interesse deles. Se eles quisessem realmente que a gente se preocupasse de forma muito mecânica com o que cada dom é, como conseguir esse dom, se é que se consegue, como exercer isso assim em detalhes, eles falariam isso. A Bíblia não deixa de dizer nada daquilo que necessitamos para a salvação e para viver a vida cristã. Tudo que você precisa está nela. Então, quando ela se cala a respeito de alguma coisa, quando ela é intencionalmente imprecisa a respeito de alguma coisa, a gente tem que dar atenção a esse fator. Veja, por exemplo, em Romanos 12, Paulo diz o seguinte, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Olha só, viu? Paulo esclareceu muito, não é? É ministério? Dedique-se ao ministério. Isso é o que a gente aprende de mamãe e papai quando a gente é criança. Você vai fazer isso, faça direito, faça bem feito. Esteja presente naquilo que você faz. Ninguém que tem um funcionário, um empregado, que é relapso, que fica ali, igual o soldado mencionado aqui na chamada ao culto, né? Que não está pronto, não está preparado. Ninguém gosta disso. Todo mundo sabe o que é sofrer. E Paulo está dizendo o quê? Se é ministério, então, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Olha só, de novo, ele repetiu, né? Não, agora ele vai falar alguma coisa, mas é para fazer assim, não. Dedique-se. Coloque-se naquilo. O que exorta, faça-o com dedicação. De novo, Paulo. Você podia ter escrito dedicação, dedicar uma vez só e colocar da lista, né? O que contribui, aí agora ele... fazer alguma coisa, o que contribui com generosidade. Lembra do nosso RPG? Nossas contribuições para a igreja? Seguem o RPG, né? Para a sua coluna espiritual ficar boa. Ok. Depois edita e corta isso, porque senão vão fazer algum meme. Né, Mariana? É o RPG. Regularidade. Qual é o segundo? Proporcionalidade. Generosidade. Se o dom é contribuição, generosidade, gente, se isso aqui é um dom, é alguma coisa que vai além daquilo que todo crente deve fazer, porque todo crente deve contribuir para a sua igreja local. O que preside com zelo quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. Em Efésios 4, 11 e 12, ele dá outra lista. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versos 10 e 11, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com a palavra. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, na dependência do poder e da graça de Deus, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ele começou, sirvam uns aos outros. Foi assim que ele começou.
O que ele disse de mais aqui? Nada. Então, essa falta de interesse apostólico tem que nos chamar a atenção. Eles não estão interessados nisso. Paulo não está interessado nessa situação aqui de entrar em detalhezinhos ali, dizer é isso, é aquilo, como a gente faz, que é a primeira coisa, não é? A gente tem que falar, mas o que é apostolado? O que é profecia? Eu não estou dizendo que a gente não tem que saber isso, não, irmãos. Eu estou dizendo que a ênfase não pode ser essa. No texto que lemos, Paulo terminando, e esse versículo ele pode ser tanto o fim do parágrafo anterior, como pode ser início desse. Ora, vocês são corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. Isso é o que ele vinha falando, isso é o que ele vinha repetindo. Vocês são um corpo, vocês são muitos, mas vocês são um corpo. É como o pão que é servido na ceia. Era um originalmente, foi partido em diversos pedaços. Então nós temos muitos membros, mas somos um só corpo. É isso que somos. Individualmente somos membros desse corpo. Você não age sozinho. Não existe esse negócio de lone wolf, cavaleiro solitário, né? Aquele cara que resolve tudo sozinho. Exército de um homem só, irmãos. Esses filmes só eram bons nos anos 80, começa por aí. Né? Tinha aquele cara que podia ser um parrudão ou magrinho, mas ele resolvia tudo sozinho. Só funciona no cinema. E mesmo assim, nos anos 80, depois disso, ficou muito ruim. Na igreja não funciona assim. A igreja não é exército de um homem só, a igreja é um corpo, somos muitos, somos membros do corpo de Cristo, temos um cabeça e nós estamos unidos no corpo de Cristo. Por isso ele fala no verso 27, individualmente vocês são membros desse corpo. Você está ligado, o que você fizer vai afetar você de novo, porque você está ligado ao outro, você está ligada a outra irmã. A uns estabeleceu na igreja, porque ele está falando do corpo de Cristo, ele está falando de Deus estabeleceu, não foi o homem, não foi o pastor, não foi a direção, não foi um concílio. Deus estabeleceu, primeiramente, e aqui Paulo coloca uma ordem intencionalmente, nessa lista, ele coloca uma ordem de importância nos dons. Ele não está fazendo isso aqui só por estilo literário, não. Como ele já escreveu em outro lugar, ele coloca, em Efésios, ele coloca os apóstolos em primeiro lugar novamente. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. O que faziam essas pessoas? Primeiro, apóstolos. Como diz Efésios, a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por que é que nós dizemos que esse dom cessou? Porque nós dizemos que qualquer apóstolo que está por aí hoje dizendo apóstolo é um falso apóstolo. Porque ele é um dom fundacional. Como Paulo diz em Efésios 2, edificados sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Você não constrói uma casa botando uma fundação e depois em cima dela você coloca outra fundação. Aí você coloca um andar, e depois em cima desse andar você faz outra fundação. E depois você constrói mais um andar, e aí coloca outra fundação. Não, você coloca uma fundação que sustenta todo o prédio. Você nem vê a fundação, vê? Quando a gente convida alguém para vir à igreja, para entrar aqui no nosso templo, você vai lá mostrar lá fora o que indica que há uma fundação. Não, você mostra a porta de entrada. É isso que a gente faz. A fundação está lá. Ela está oculta, você não vê, mas você confia nela cada vez que você entra aqui. Quando ela é ruim, a coisa toda desaba. Quando ela é boa, permanece. Os apóstolos, que receberam a autoridade de Cristo para que ele chamou para perto de si, são aqueles que estão no Novo Testamento. É por isso que não há apóstolos hoje. Eles têm uma autoridade que pastor nenhum tem. É por isso que tem muito pastor querendo ser apóstolo. Porque se ele consegue essa autoridade para ele domina sobre a sua vida. Ele vai dizer, eu sou o seu apóstolo, você tem que fazer o que eu mando. Eu digo, não, eu faço, eu repito aquilo que os apóstolos autorizados por Cristo escreveram, porque eles foram autorizados para isso, eu não fui. Eu fui autorizado como mestre da palavra a anunciar, a proclamar, a ensinar o que os apóstolos escreveram aqui. Não tem autoridade para ir além disso. A autoridade todo pastor vai até onde ele é fiel às Escrituras. Quando passa daí, você não tem que ouvir esse pastor. Ele tem que ser confrontado e até retirado do púlpito, se ele insiste em pregar algo que não está aqui.
Profetas. Os profetas foram muito necessários no tempo apostólico. Os apóstolos eram poucos. Eram poucos. Você se lembra? Jesus tinha 12. Depois entraram mais alguns. Entrou Paulo, entrou Barnabé, Tiago. Mas são poucos. E logo no início de Atos você vai ver, após o martírio de Estevão, os crentes saem por ali, saem pregando, igrejas são formadas em torno do Mediterrâneo, em vários lugares. Igrejas são formadas aqui e ali. Você não tem um apóstolo para cada uma dessas igrejas. Tem muito mais igrejas que apóstolos. E a Escritura não está pronta ainda. Eles não tinham, como nós temos hoje, a possibilidade de abrir a Escritura e ler a Escritura. Quem eles tinham na igreja para sustentar o ensino? Os profetas. Os profetas, agindo debaixo de revelação de Deus, o que eles faziam era repetir o ensino apostólico, guiados pelo Espírito de Deus, aplicando o ensino apostólico à igreja. Lembre-se disso, o ensino apostólico foi ouvido lá em Jerusalém. Paulo e alguns de seus companheiros passaram por algumas igrejas, essas igrejas continuaram se multiplicando. Paulo não visitou cada uma das igrejas que existia no seu tempo. Nenhum dos apóstolos pôde fazer isso, Deus proveu com profetas. Eles fazem esse trabalho em cima do que os apóstolos vão ensinando, em cima do que os apóstolos vão escrevendo. Mas um profeta, na qualidade de profeta, nunca escreve nada. A autoridade dele está limitada pela autoridade apostólica, até que se complete o Novo Testamento, até que se complete o cânon. E a palavra apostólica está aqui. Não, nós não temos profetas hoje, irmão. Não quer dizer que Deus não possa dizer a alguém alguma coisa para ajudar aquela pessoa, mas não é um dom que a igreja necessite hoje. Ela não necessita de apóstolo. Porque aqui está o escrito apostólico. Por que você acha, eu dizia isso no culto de oração hoje às 8 horas, uma das primeiras coisas que se faz para enfraquecer a igreja numa cultura contra a nossa, que está se tornando uma cultura anticristã, nós já temos uma sociedade anticristã, não sejamos ingênuos, tá? A primeira coisa que se faz, ataca-se a Escritura. Ataque-se a Escritura. Até dentro da igreja, ataque-se a Escritura. Vamos atualizar a Bíblia. Ou como disse o arcebispo da Cantuária na Inglaterra, essa semana, a oração do Pai Nosso pode ser ofensiva a alguém que sofreu abusos do pai, do patriarcado. Vamos tirar da Bíblia, vamos mudar a coisa na Bíblia. O primeiro ataque que se faz é a Escritura. No tempo dos apóstolos, você tinha os apóstolos, você tinha os profetas em cada igreja, que eram pessoas que Deus usava para manter o ensino apostólico. Em terceiro lugar, mestres. Esse permanece até hoje. Tinha naquele momento, e tem nesse Paulo, vai dizer pastores mestres. Ela é uma expressão que pode ser ligada por hífen, seria mais correto fazer isso. Todo pastor é mestre da palavra. Não existe pastor que não seja mestre da palavra. Se o pastor não conhece a palavra, não entende da palavra, não devia ser pastor. Porque você não pode pastorear por intuição, você não pode pastorear pela sua experiência, você tem que pastorear com base na palavra. Eu vou me referir aos outros dons que há aqui, quando a gente mexer com o dom de língua, porque aí eu sei, primeiro, que os irmãos vão estar bem atentos. Segundo, porque aí a gente passa por todos eles. Eu quis passar apenas por esses três, que são os três principais, de fato. Os que fundam a igreja, aqueles que sustentam o ensino ao longo das eras. E porque Paulo não está interessado em ficar se miscuindo em cada detalhezinho aqui, não é isso. Note bem o que ele fala no verso 29, logo a seguir. Será que são todos apóstolos? Espera aí, Paulo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que o apóstolo faz. Quem pode ser apóstolo? Até quando os apóstolos vão durar? Vai ser sempre que vai ter apóstolo na igreja? Paulo não fala nada disso, nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Ele passa para perguntar, é todo mundo apóstolo, gente? É todo mundo profeta? São todos mestres? Todo mundo opera milagre? Você entende o que Paulo está fazendo? Não é importante você focalizar o dom, o importante é o seguinte, há uma diversidade de dons administrada pela soberania do Espírito Santo dentro da igreja para a edificação do corpo e nós temos que estar à disposição. Ele continua, todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm dom de interpretar essas línguas. Paulo, como é que é língua mesmo? Língua a gente quer, né? A gente quer saber. Tiago vai nos dizer que a língua é um fogo.
colocado entre os membros, incendeia o negócio todo. Já pensou se Deus dá dom de língua para todo mundo, gente? Que tragédia que seria? Com uma só a gente já tem problema. Eu sei que eu me referi ao órgão e me referi à linguagem. As duas coisas estão muito ligadas. Se você usa mal o órgão num idioma, você vai usar mal em qualquer idioma, até na língua dos anjos. Se Deus te desse essa capacidade. Paulo, você usou 2 versículos aqui e não disse nada. Você ficou falando, tem todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, tem todos esses dons, porque isso não é o interesse da Escritura, esse não foi o interesse do Espírito. O interesse é, vocês precisam se apresentar para servir. Esse é o maior dom que tem que ser buscado. É por isso que logo a seguir ele vai dizer, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ele não diz, faça uma mágica, faça um ritual, faça jejum, passe 50 dias em oração debaixo de uma figueira para você obter aquele dom que você quer. Paulo diz, sejam zelosos por procurar aquilo que mais edifica a igreja. Ele está preparando a igreja, ou a igreja de Corinto, e o texto da sua carta, para o que ele vai dizer no capítulo 14. Comparando profecia e dom de línguas. E ele está dizendo, olha, entretanto procurem com zelo, em grego é uma palavra só, procurem com zelo, né? Em outros textos essa palavra é usada como cobiçem, pode ser usada no mau sentido inclusive, mas aqui ele está dizendo, procurem com zelo os dons mais elevados, aqueles que expressam maior edificação. Por quê? Será que existe um dom que não edifica? Como eu disse, nós não sabemos o que era esse dom de línguas em Corinto. O que nós sabemos é que estava criando confusão ali, por causa da apreciação exagerada por aquilo que chamava a atenção. Talvez ninguém quisesse ser mestre. Mestre não fica só no púlpito, não. O mestre é aquele que chega no canto, abre a Bíblia com a pessoa, ajuda a pessoa a aplicar a Bíblia à sua vida, a palavra de Deus à sua vida. Não quero isso não. Eu quero pregar do púlpito. Eu costumava receber aqui vários seminaristas, irmão, no começo do meu ministério aqui, de igrejas próximas, de igrejas com muitos seminaristas, com pastores e tal. Eles chegavam aqui, pastor, eu quero trabalhar na igreja. Toda pessoa que chega aqui, irmão, e diz assim, eu quero trabalhar na igreja, eu já fico com 2 pés atrás. Eu quero trabalhar na igreja. Mas, pastor, não é isso que a gente quer ouvir? É exatamente isso que quer ouvir. Só que nem todo mundo fala isso com o mesmo sentido. Pastor, eu quero trabalhar na igreja. E lá na minha igreja não dá, porque tem 50 seminaristas, eu sou mais um, e tem 20 pastores, e nunca sobra chance. Eu falo, gente, mas aquela igreja tal é grande, não tem trabalho para você? Poxa. Aí eu faço aquela coisa que não pode ser sério. Se você ouvir isso da minha boca, você sabe que eu não estou sendo sério. Ou estou sendo sério, mas não leve a sério a proposta. Estou sendo sério em mostrar o coração da pessoa para ela mesma. Vem para cá. Porque você não vai me ouvir falando isso, vem para cá. Não, você não vai me ouvir, acredite, eu sou um pastor que não quer. Vem todo mundo para cá, vem. Não, eu quero crente aqui. Crente é sujeito à Escritura, crente é servo, crente abaixa a cabeça para a Bíblia. Não faz isso, não é crente. Não adianta nascer em berço de igreja, foi batizar lá bebezinho, não é crente. Se não é servo, não é crente. Mas eu falei, vem para cá então. Cara, aqui tem muito serviço. Estou até estranhando lá, não tem tanto. Nossa igreja não é tão grande assim, tem muito serviço. Púlpito não, tá? Púlpito eu não vou te dar, não. Mas tem muito trabalho aqui para fazer alguém com seu preparo. Nunca mais aparecia. Nunca mais. Não teve um caso em que a pessoa falasse essa história, e foi mais de um, e aí eu falasse do mesmo jeito, a pessoa sumia. Vai procurar, sei lá, o que ela vai procurar. Outro lugar aí, onde alguém deu o púlpito, ela quer... gente, tem gente que eu chego aqui, eu quero que bom quando eu posso ficar no banco. Né? Esses dias eu estive em igreja onde eu ouvi a palavra sendo pregada. Estive na conferência, né? E foi tenso no começo, porque, olha, o Augusto está preso por uma tempestade lá em Recife. Então você fica com a primeira mensagem aí se ele não conseguir chegar. Aí, tá bom, é bom você ser avisado uns meses antes dessas coisas, né? Mas tá bom, eu fui avisado algumas poucas horas antes, depois que já estava lá em Águas de Lindóia, né? No dia, né? Então fui lá, olhei o texto, que esse ano a Fiel está fazendo exposições
pastores vai ser Hebreus. Era Tiago para os jovens. Então, fui lá ver o texto, né? Eu olhando para o texto, dizendo, Tiago escreve uns troços aqui, né? Chegar no céu, eu vou falar com ele, né? O bom é que vários dos pregadores falaram a mesma coisa. Difícil, às vezes, você lidar com a carta a Tiago, né? Gente, eu sou pastor. Estou aqui. É para isso? Preferia não fazer. Falei, vou orar para o Augusto chegar logo, né? E Deus ouviu a oração, porque ele chegou, conseguiu chegar a tempo. Coitado, pregou cansado, porque a viagem foi muito atrasada e tal. A primeira mensagem dele foi estar bem cansado, mas chegou. Você acha que eu estou querendo ficar lá na frente, que eu estou querendo aparecer? O maior dom é você servir. Está pronto para servir aonde Deus colocar você. E a gente aprende isso com o próprio Senhor Jesus. Deixa eu caminhar para o final, então, falando apenas 5 aplicações ou observações finais hoje. Primeiro, doutrina. Põe essa palavra na cabeça, doutrina. É o que Paulo vem fazendo o tempo todo, desde o começo da carta. Paulo está tratando de uma igreja. Paulo está resolvendo problemas numa igreja com muitos problemas. E o que ele está fazendo? Ensinando doutrina. Paulo não está dando conselhos práticos. Na verdade, é muito prático se você atentar e obedecer. Você quer que a coisa seja prática? Simples. Obedeça as Escrituras. Vai se tornar prática na sua vida. Então, a primeira coisa é essa, doutrina. Sem doutrina, a igreja não vive. Doutrina é o ensino da palavra de Deus. E você tem que estar atento se a doutrina que está sendo ensinada corresponde às Escrituras. Como aqueles judeus lá de Bereia, que conferiam o que Paulo pregava com o que eles tinham no Antigo Testamento para ver se as coisas eram assim. Isso foi usado na Bíblia. Lucas registra isso como um ato zeloso, um ato de fidelidade a Deus. Eu quero ver se isso que ele está falando está realmente de acordo com o que Deus revelou pelos profetas do passado. Segundo, edificação do corpo. Então, a primeira palavra, doutrina. A segunda, edificação do corpo, segunda expressão. Paulo tem seu foco no corpo. Mesmo quando ele trata da questão dos membros, o foco é no corpo. Não está tratando de 1, 2, 3, de indivíduo, ele está tratando do corpo, de indivíduo. Você é membro do corpo. Olha o corpo, você sabe qual é a maior dificuldade que eu tenho para ter uma liderança na igreja? Pessoas que tenham visão do todo. É fácil você fazer uma igreja só para jovens. Bota música jovem, seja lá o que isso signifique, né? Música evangélica jovem é o quê? Fazer uma igreja só olhando só para um gueto qualquer. Não, a igreja é composta, como diz o apóstolo Tiago, de gente de todo tipo. Aliás, foi uma coisa que fez a igreja crescer nos primeiros séculos, em ambiente hostil a ela, porque o ambiente era hostil a ela, primeiro por causa dos judeus, depois por causa do Império Romano. Foi justamente que a igreja trazia todo mundo. Rico, pobre, dessa raça, da outra raça, dessa etnia, da outra etnia, melhor falando. Queria saber, todo mundo se juntava na igreja. Paulo visa o corpo. A edificação do corpo é o propósito dos dons espirituais. Se não estiver edificando o corpo, não importa quão espiritual você se acha, você está sendo um agente do diabo. Terceiro, batismo no Espírito Santo. Meu irmão, sem isso você nem entra no corpo, para início de conversa. Sem o batismo do Espírito Santo, você não entra no corpo. Ele não é uma experiência separada da conversão. Atos 2,38, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O batismo é quando o Espírito vem a você na sua conversão. Sem ele, você não se converte. O Espírito não vem, converte você e depois, agora eu vou ficar esperando você fazer algum ritual para me chamar de volta. Vou dar uma saidinha para ver se você se consagra. Não, irmão, você não é nem crente. Você não estaria no corpo de Cristo se o Espírito Santo não tivesse batizado você no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13, esse mesmo capítulo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
Você pode querer lutar contra ele novamente. Pastor, mas eu vi uma pessoa ser batizada no Espírito Santo, elas estão falando em línguas. Tá, agora você esquece isso e olha para a Bíblia, para depois olhar para essa situação, ao invés de usar essa situação como lentes para olhar a Bíblia. Que foi o que eu falei no começo. A gente traz para a Escritura aquilo que não está nela. E depois a gente fica confuso, arrumando confusão. Não, se você foi batizado no Espírito Santo, isso significa que você foi convertido pelo Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é quem regenera o coração do pecador, que de outra forma nunca se voltaria para Deus, que é quem coloca o crente no corpo de Cristo. Diz assim, olha, eu converti você, mas você está fora do corpo, viu? Ainda vou colocar você lá, se você se consagrar, se você tiver uma experiência extraordinária de um milagre, de falar em línguas ou de qualquer outra coisa. Não tem nada disso na Bíblia, você não encontra isso na Escritura nenhum. Nenhum apóstolo no Novo Testamento se volta para um batismo no Espírito Santo, um suposto batismo no Espírito Santo, na vida dos crentes, quando fala que eles têm que crescer em Cristo. Todos eles se voltam para uma única coisa, a cruz de Cristo, o Evangelho. Aquilo que Cristo fez na cruz. Quarto e penúltimo, fruto do Espírito. Não confunda fruto com dom. Dom é dado para a edificação da igreja, cada um tem um. O fruto do Espírito a gente espera ver na vida de todo crente. Se você não está apresentando isso, se você está apresentando isso com deficiência, é hora de dar atenção a isso. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito lembra, Paulo está comparando obras mortas, obras da carne, aquilo que o pecado produz na gente. Ele faz uma lista de coisas horríveis ali. Mas ele está muito mais interessado em dizer agora o que se espera ver nos crentes. Aquilo que a gente busca para fazer disciplina, por exemplo. Como é que a igreja exerce disciplina sobre os seus próprios membros, conforme 1 Coríntios 5, conforme Mateus 18? Porque ela busca ver na vida daquela pessoa algo que reflete Cristo. Nada melhor do que a gente olhar para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí me vai um desgraçado do movimento LGBT, coloca um outdoor na cidade dizendo não há lei contra o amor. E coloca esse texto. Quebrado, só a referência, né? Paulo não está falando... Texto sem contexto é o quê? Pretexto para você dizer qualquer coisa. É por isso que a gente diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Contra o amor, como a Bíblia o descreve, e aí é o próximo capítulo, 13, né? É o nosso próximo passo, quando Paulo vai dizer, olha, isso aqui é o caminho mais excelente, isso aqui é a excelência da vida cristã, o amor. Só que aí a gente tem que brecar, a gente tem que pisar no freio, porque nós não entendemos o que é amor, a não ser que você tenha sido ensinado pela Escritura. Que o amor na sociedade à nossa volta, o amor na nossa cultura, é qualquer coisa que sirva de justificativa para você fazer o que você bem entender, desde que você se sinta bem com você mesmo. O que por si só fere o próprio princípio do amor. O princípio básico dele é que você se importa com o outro, antes de se importar com você. Mas isso é tema para outra mensagem, para a próxima mensagem. O fruto do Espírito é esse: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante porque o sujeito não citou lá domínio próprio, né? Olha, o domínio próprio, não, isso eu não quero. Eu quero fazer o que eu bem entendo, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Por último, e esse é o tema da mensagem, é o dom mais importante hoje aqui. Eu sei que você está pensando aí, pastor, o dom mais importante não é o amor? Meu irmão, novamente, a gente precisa entender o que é amor. Porque senão a gente vai ficar com aquele sentimento vago. É por isso que aqui na igreja você não vai nunca me ouvir dizer, não sei, se eu fizer isso, você pode mandar trazer a camisa de força, tá? Levar daqui gritando, não importa. Olha, vire para o seu irmão lado aí e diga, eu amo você. Eu sei que às vezes pode ter um rapazinho doido para falar isso para uma menina, né? Eu aconselharia primeiro você não fazer isso logo de primeira, você vai assustá-la, tá? Isso não tem nada a ver com a Escritura. Você quer ver o que é amor? Lucas 22, de 24 a 26. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse,
os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Você quer ver o que é amor? João 13, 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus se pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Tem que perguntar, irmão. Perguntar é muito bom. Jesus pergunta o tempo todo as coisas, porque aí se revela bastante do coração da gente, ou a nossa completa ignorância, que às vezes é o mais sábio a fazer, né? É ficar calado e aprender, né? Ou dizer, não sei, Senhor. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Aquele grupo que estava dizendo, quem é o maior, quem é o maior? Não, eu fui chamado primeiro, eu cheguei aqui primeiro. Eu falei, não, você quer ser o maior? Lava o pé do teu irmão aí. Isso não é um ritual, Jesus não estava dando isso a um ritual para ser feito pelo Papa, lavando o pé de cardeal. Não, irmão, é serviço mesmo, é prática do amor, é servir. Senão você não entendeu o que é amor. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão. Só que ele não parou aqui. Se ele parasse aqui, a gente ficava, ufa, né? Não é tão ruim assim para mim, para o meu coração pecaminoso, né? Não, Jesus disse, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Por último, Filipenses 2, 3 a 11 é um texto conhecidíssimo. Você quer ver o que é amor? O dom mais importante? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ah, pastor, aí não dá não. Tem até um ou outro aí que a gente considera, mas considera os outros, de modo geral, não tendo em vista somente seus próprios interesses. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus interesses. A gente gosta de 1 Coríntios 13, mas não gosta de Filipenses 2. Mas também o interesse dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, o que significa sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não, ele não falou assumindo a forma de redentor, de salvador, coisas que Jesus é. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, quer dizer que ele desce ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você quer que Deus seja glorificado na sua vida? Ele não vai ser glorificado porque você está falando em línguas, porque você está ressuscitando morto, porque você está fazendo alguma coisa, chamando a atenção para si. Você quer que Ele seja glorificado em sua vida? Seja servo, como Jesus foi servo. Esse é o maior dom. É isso que Paulo está tentando colocar na cabeça, tentando enfiar na cabeça dos coríntios. Seja servo, vocês foram chamados para servir uns aos outros, vocês não foram chamados para bancarem os mais espirituais, para classificar, sem classificação de crente de acordo com o serviço que faz para Deus. Quer que o nome de Jesus seja glorificado, seja servo. Porque o Senhor Jesus não vai dizer, entra no reino, grande pregador do Evangelho. Entra no reino, pastorzão de igreja. Ele vai dizer, entra, servo bom e fiel. Que Deus nos abençoe.